Ousadia é a palavra que une artistas que inspiram muita gente aqui no Brasil e no mundo. Na série especial, uma jovem emociona ao se transformar na cantora pop Katy Perry. E uma banda que marcou época. Os Mamonas Assassinas tiveram a vida interrompida num acidente aéreo, mas até hoje as músicas do grupo são lembradas. A reportagem é de Carlos Dornelles. Um dos maiores sucessos da história da música brasileira. As letras dos Mamonas Assassinas viraram hinos da gurizada. E no auge, um final inesperado e traumático. Março de 96, o avião que levava o grupo bate numa montanha quando se aproximava do aeroporto de Guarulhos. Todos os integrantes dos Mamonas morrem no acidente. A irreverência dos Mamonas tornou-se marca registrada, muitas vezes imitada e reverenciada, até hoje. Bom, não precisa nem perguntar, olha só. Olha o que tem aqui. Tem uma Brasília amarela ali na entrada. Opa, é aqui mesmo, né? Te encontrei, toda reverente, trouxada, bar entregue as bebidas. Eles formam a banda cover mais famosa dos Mamonas Assassinas. A gente não tem nem a pretensão de ser eles, né? A gente tenta fazer uma homenagem pro público, pro fã, né? Claro. E tenta ficar o mais parecido possível na hora do show, com fantasia, chapéu, todos os acessórios que eles usavam. Mas e agora? Depois de tantos anos, será que esses caras aí vão dar os ares de Mamonas? As roupas, os acessórios ajudam bastante. Mas como parecer com o Dinho, o carismático líder dos Mamonas? O branco dos olhos e o umbigo é igualzinho. Chegou a hora de tirar a prova. Um show dos Mamonas Covers. E cantando ao vivo, sem dublagem. E não é que lembram muito mesmo. A entrada do galpão, na zona leste de São Paulo, vai se enchendo de curiosos da vizinhança, querendo matar a saudade. Mamona já foi, mas as músicas ficaram, né? É mesmo? Muito interessante. Todas as brincadeiras e trejeitos de Dinho. O Mamonas, ele conseguiu fãs dos 8 aos 80, né? Então, eu com 14 estava no meio disso. Eu era um fãzaço, aquela multidão de fãs de 14 anos, eu era um deles. E que fã! Nós fomos até a casa dele em Guarulhos, bem próximo de onde o próprio Dinho morava. Os pais lembram muito bem da paixão do filho pelos Mamonas. Ele gravava a voz dele, ele fazia nas escolas, ele fazia no teatrinho dele, sempre imitando o Dinho. Ah, já imitava, né? Desde aquela época, com 13 anos. Aí, muita gente chama ele de Mamoninha, né? Até hoje as memórias continuam muito presentes. Não tem como. Esse aqui é meu quarto. Mamonas na parede. Olha aí. Disco do Mamonas aqui. Tá na caixinha, mas você toca? Você tem toca-disco ainda? Sim, a gente tem toca-disco do Mamonas. Olha só. Só no vinil. Aquele único que eles tiveram tempo de produzir. É. E tem o do Utopia também, que é a primeira banda que E a banda anterior, né? Isso. As lembranças estão por toda parte. Mas você guarda normalmente essas coisas todas? Sim, eu tenho. Isso aqui está sempre aqui, está sempre sendo usado. Esses livros aqui eu já li várias vezes, em fita cassete ainda. DVD, mais DVD aqui. Aham. Tantos livros foram escritos assim sobre o Mamonas, né, cara? Sim, vários livros. E tem as relíquias, objetos pessoais do próprio Dinho. Do Dinho tem essa jaqueta aqui, ó, que ele não tirava ela. Quando eles foram né? Quando eles foram para Los Angeles gravar lá o disco, ele comprou lá. Você sai com ela, por favor?
Ah, eu dou a volta aí. É que agora, nesse tempo de verão, eu não tô usando mais, mas quando tá frio eu não perco a oportunidade, Fica não. com medo de gastar, não? Estragar? Não, tem que cuidar. A gente não sai pra qualquer lugar, não. E mais, uma camisa de estimação. Essa camisa ele usava muito também. Essa era dele? Era do Dinho. E como é que você conseguiu essa também? Também presente. A família também. dele deu? É. Ah, é? Uhum. O grupo tem a bênção das famílias dos integrantes dos Mamonas Assassinas. O galpão onde eles ensaiam é uma espécie de museu dos Mamonas. Olha só o que tem de relíquia aqui, ó. Capa de todas as revistas desse país. Fitas cassetes, pôsteres. Esse aqui, ó, ficou certamente como um símbolo nos quartos de adolescentes e crianças do país inteiro. O Jim com a sua Brasília amarela. E aqui, ó, o maior de todos os fenômenos. Um disco só, mais de 3 milhões de cópias vendidas. Uma carreira meteórica e jamais a música brasileira veria outra vez. Os pais de Dinho, de vez em quando, assistem aos ensaios. E é sempre uma mistura de sentimentos. Na época eu falei, o brasileiro tem memória curta, mas daqui a um ano ninguém mais lembra de nada e acabou. Ah, o senhor falou na época? Falei. E não era verdade, né? E quando eu erro, eu assumo que Mordeu a língua, né? E hoje eu tenho, assim, recebido fã de 14 anos, de 15 anos, 17 anos. Gente que nem viu na época Não viu. nada, né? Ficou fã através dos pais. Inesquecíveis. Brasília amarela com roda gaúcha, ela não quer entrar. Memórias que se perpetuam. Abra sua mente. A gente não deixa de sentir saudade. Muitos dizem que o tempo mata todas as coisas, menos a saudade. E quando eu vejo a alegria deles, tudo, a saudade aumenta, mas a gente também sente uma alegria de estar vendo essa moçada. A alegria, símbolo indiscutível dos Mamonas. E essa marca parece que tempo nenhum consegue apagar. Katy Perry é um fenômeno. Atrevida, mas com jeito de menininha. Como imitar alguém tão original, única? Será que dá? Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. Nós vamos conhecer Paola. Mas você que parece a Katy Perry. Você é a mãe dela? Eu sou a mãe. Ah, é? Ah, você podia fazer dupla com ela, então. Imagina, eu já tô velha já. A filha, a estrela da casa, a gente encontra logo depois. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu não acredito que você fica dentro de casa maquiada nesse dia. Não, né? Tudo bem? Tudo bem. Oi, pode entrar, gente. Ainda vai maquiar ainda. Eu vou terminar de... Você vai se maquiar? Mas Paola acha que não precisa de muito esforço para se parecer com a cantora. Você não tá com nada nos olhos, né? De lente nem nada. São teus olhos mesmo. São bem parecidos com a cor dos olhos dela, né? Essa daqui, essa maquiagem que eu tô fazendo é da turnê, dessa turnê nova. Mas tem várias maquiagens, entendeu? Ah, é? Depende da turnê, Depende da do turnê. momento. Sim. Daqui pra cá é Paola, né, Paola? Isso. Daqui pra cá, Katy Perry. Olha o que tem de coisa aqui, ó. Só pela cor já dá pra ver que é dedicada à cantora. Olha o que tem de vestido. Olha aqui, que ela usou num dos clipes.
E olha as perucas, marca registrada da Katy Perry. É o momento final da transformação. Deixa eu ver, olha pra cá, vamos ver. Tá bem Katy Perry mesmo, hein? É. Todos os gostos de Katy Perry têm que ser seguidos. Olha essa peruca. Em vez dela fazer só preta, ela coloca preta e em cima a peruca. E lá loira. você tem que fazer tudo igualzinho. E eu tive que mandar fazer, entendeu? A peruca. E quanto que custou isso? Esse daqui acho que foi 400. Caro, hein? Caramba. Sim. E o que você ganha nos shows compensa? Dá pra pagar as coisas? Compensa, porque vamos supor, eu gastei 400 reais aqui, né? Uhum. Mas então você que vai ficar, vou fazer, sei lá, quantos shows com ela. Mas como será um show de Paola, a Katy Cover? Aí está ela se preparando num shopping da zona leste de São Paulo. Coração batendo, aquela dor no estômago, aquele frio na barriga. Mas como todo artista, tem um momento em que finalmente sossega. Na hora que coloca a roupa e entra no palco, aí parece que desce assim. Desceu o Katy. Paola dubla a cantora. Não é que parece mesmo um show da Katy Perry? O público acompanha com entusiasmo. Os fãs não têm do que reclamar. Eu fui no show de São Paulo e é igualzinho. É muito igual, muito parecido com o real. Ela tem as roupas iguais, tudo igual dela. Eu sei que não é a Katy, eu sei que é uma intérprete, né? Mas eu tô conseguindo me emocionar, né? Eu tô conseguindo ser contagiado. Tanto entusiasmo não poderia acabar só com admiração à distância. Aí eu cheguei aqui e falei, caramba, olha ali, tá muito parecido. Teu olhar, a comoção que você teve aqui. Meu, fiquei muito emocionado. Obrigada, parabéns. Obrigado por representar ela. Ai, obrigada a você. Paixão de fã, e isso não se discute. A ONU diz que mais de 70 milhões de pessoas fugiram de regiões de conflitos em 2015. Além de mortos e feridos, as guerras provocam um êxodo humano. Civis inocentes fogem de rajadas, bombas, cidades destruídas. Com os conflitos na Síria e em outros países do Oriente Médio e da África, o mundo se aproxima de um triste recorde em 2015. Mais de 60 milhões de deslocados. Isso significa que uma em cada 122 pessoas do planeta foi forçada a abandonar a própria casa. A crise dos imigrantes é o maior símbolo desse drama humanitário. O número de estrangeiros que entraram aqui na Europa só este ano chega a quase 1 milhão. Até agora, os líderes ocidentais não encontraram uma forma de evitar a chegada de mais refugiados e também não sabem como abrigar tanta gente. O cenário para 2016 não permite ilusões, segundo o presidente da Comissão Europeia. Até porque a prioridade da União Europeia neste momento é o combate ao terrorismo. O tema dominou o último dia da cúpula dos países do bloco em Bruxelas. O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade um plano de paz para a Síria. Vamos a Nova York, ao vivo com a nossa correspondente Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. Quando que essas medidas vão ser colocadas em prática? Olá, muito boa noite. A expectativa é que comece em janeiro. Entre o que foi aprovado está o cessar-fogo no país, mas isso não inclui os ataques aéreos contra os terroristas. As outras medidas são o livre acesso de comboio de ajuda humanitária e o fim de ataques a hospitais e escolas. Ainda ficou determinado que não sejam usadas armas contra civis e a libertação de presos políticos. O documento prevê ainda uma mudança no modelo de governo sírio, com eleições supervisionadas pela ONU. Já o futuro do ditador Bashar al-Assad não foi mencionado. Essa foi a primeira vez que os Estados Unidos e a Rússia concordaram nas negociações sobre a guerra na Síria. De Nova York, Raquel Vargas. Obrigado, Raquel. Pela segunda vez em 2 semanas, a poluição atinge o nível máximo em Pequim, capital da China.
A quantidade de partículas finas no ar está 12 vezes acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A nuvem de poeira e fumaça deve durar até terça-feira. Até lá, metade dos carros não deve circular. Escolas e centenas de fábricas vão permanecer fechadas. Na luta contra a anorexia, o parlamento francês aprovou uma lei que proíbe a magreza extrema nas passarelas. A lei exige que as modelos provem que têm peso saudável antes de serem contratadas por agências ou grifes. Elas devem, inclusive, apresentar um atestado médico. A lei ainda prevê que as fotos alteradas por Photoshop contenham um aviso de que a imagem foi retocada. A empresa que não cumprir a nova determinação pode ser multada em mais de R$320 mil. Veja a seguir a decoração de Natal no Brasil e em Nova York. Lá, as lojas de departamento capricham nos detalhes. A projeção transforma o prédio num show de luzes e cores. A inflação segue em ritmo acelerado em dezembro. Neste ano, a alta supera os 10%. Alimentação e bebidas tiveram um aumento expressivo. Com a inflação voltando a incomodar, encher um carrinho destes é um desafio. Nosso poder de compra diminuiu muito e o preço está exorbitante, né? O índice de preços ao consumidor deste início de mês comprova o que ele diz. Tudo ficou mais caro. Alimentos e bebidas foram os maiores responsáveis. Com isso, a inflação acumulada do período passou dos 10%. Elas não reduzem a alimentação, logicamente, na sua cesta de bens que elas consomem. Então, a demanda, a procura por esses bens, alimentos e bebidas continua alta. E os custos de produção para alimentação, bebidas aumentou muito, quer dizer, transportes, energia. A última vez que o acumulado subiu a este ponto foi há 13 anos. De lá para cá, o consumidor se acostumou naturalmente com índices bem menores. Os números de agora estranham mesmo. No ano passado, nesta mesma época, o IPCA total, por exemplo, não chegou a 6,5%. Parece que a gente está voltando à época de 1990, que os preços parece que todo dia eles eram tabelados e todo dia aumentava o preço, né? Luiz sai com lista numa mão e calculadora na outra. São as armas para controlar os gastos. Fazer compra agora virou uma arte. Se você não tiver cuidado, se você não levar bastante a sério a compra que você faz, você acaba se prejudicando o seu bolso, né? Último fim de semana da primavera com cara de verão na maior parte do Brasil. Chuva e muito calor. Amanhã, uma frente fria provoca temporais do Rio Grande do Sul ao Paraná. No Sudeste chove forte à tarde, principalmente em São Paulo e em Minas Gerais. No Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, a chuva é mais isolada. O tempo volta a abrir em parte do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo ao interior nordestino. Calor acima da média em várias capitais. No Rio de Janeiro, a máxima chega aos 40 graus. Em São Luís, 35 graus. Em São Paulo, chove forte no fim do dia. Amanhã faz 33 e no domingo 28 graus. Na região sul, a temperatura cai no domingo. Amanhã, em Florianópolis, calor com 29. Já no Nordeste, vai dar praia durante todo o fim de semana. Em Maceió, a chuva é isolada e 32 graus amanhã. A decoração de Natal desse ano está mais tímida nas ruas do país. Pela primeira vez desde 2005, o palco do Papai Noel no meio da Avenida Paulista, em São Paulo, não foi montado. Mas o clima natalino ainda está presente em outros pontos da cidade. Ela já é tradição. A árvore de Natal do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, diminuiu de tamanho este ano, mas ganhou outros atrativos. A iluminação, figuras em relevo e um espaço para passear com a família. Tiramos foto, tomamos sorvete. A iluminação de Natal chegou um pouco mais tarde, em 2015, com menos brilho. Esse ano tá faltando decoração, né? Já foi mais bonita. Em outros anos, a Avenida Paulista já ficou congestionada de admiradores. José veio com os filhos e a mulher e ficou um pouco decepcionado. Teve outros anos que nós viemos também para cá, né?
Só que estamos sentindo falta de bastante coisas, né? Em alguns lugares a gente encontra o clima natalino. Iluminação de Natal também nos ônibus da cidade. São 52 que estão assim, cheios de luzes. Nós vamos acompanhar essa viagem agora, que tem um motorista muito especial. A gente se diverte aqui, as pessoas dão risada, a gente para nos semáforos, o pessoal abre o vidro dos carros, tira foto. Vera adorou. É gostoso você estar nesse clima de Natal, num ônibus enfeitado, o Papai Noel dentro do ônibus dirigindo. Por onde o ônibus passa, atrai os olhares. Nos pontos, os passageiros ficam surpresos quando encontram o Papai Noel ao volante. Ho, ho, ho! Bom, mas se por aqui a crise tirou um pouco do brilho da decoração, Nova York fez jus à tradição. As ruas iluminadas e as vitrines sempre inovadoras encheram os olhos dos turistas. Um show a céu aberto, capaz de atrair olhares atentos dos mais diversos espectadores. Uma mistura de fantasias, onde os sonhos de consumo são exibidos entre cores, brilho e muita criatividade. E não há quem resista. Para esse casal da Flórida, é fácil resumir tamanho encantamento. É lindo, diz a mulher. It's just gorgeous. O manequim parece ganhar vida em alguns personagens. Já as produções mais ousadas são criadas em tempo real. Com muita música, o artista esculpe sua obra no gelo. Um trabalho longo e cuidadoso. E por que não participar? Aqui as crianças podem criar seus próprios personagens. Nesta vitrine, até os adultos se divertem. Os paulistas que estão visitando Boston fizeram questão de passar em Nova York. Por que será? Pela magia do Natal. Mas não são só as vitrines que atraem a atenção dos turistas pela beleza. A árvore do Rockefeller Center é um dos pontos mais visitados da cidade. Ela é considerada a maior de Nova York, com 24 metros de altura, 45 mil lâmpadas de LED e uma estrela feita com 25 mil cristais. Tudo isso dá cor e vida a um dos principais símbolos do Natal. Nesse clima de magia e beleza, a projeção transforma o prédio em um espetáculo musical. Sintonizado com o jogo de luzes e cores, o ritmo e a sinfonia trazem para a grande, fria e barulhenta Nova York o verdadeiro espírito de Natal. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição já estão disponíveis no R7 Play. Fique agora com Super Tela. Boa noite para você e a gente se vê no Domingo Espetacular. Boa noite.